Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula nossa em como superar as dificuldades da leitura e da escrita, tá? Então hoje a gente vai tratar de uma aula muito interessante que o pessoal gosta bastante, muita gente pede, né? A gente recebe algumas mensagens e vira e mexe, né? Toda vez que a gente fala desse assunto, desse tema, o pessoal pede essa aula especificamente. Então, a gente acrescentou, a gente resolveu aqui, equipe pedagógica, de acrescentar esse tema dentro desse curso que tem muita relevância. Bom, o que a gente vai falar hoje, Heitor? Hoje a gente vai falar de uma das maiores dificuldades, até mesmo desafios que as pessoas enfrentam, principalmente no momento de necessidade, que é o seguinte: como fazer um currículo? Afinal, Heitor, como que eu tenho que fazer um currículo? Existe algum padrão? Existe algum modelo? Olha, o que eu quero falar para você, a questão técnica de formatação, isso é muito básico, tá? Isso você vai na internet, você acha, tem diversos modelos, tem diversas formas, tá? Eu posso, basicamente, se você quer saber a questão de formatação exatamente, é só jogar no Google que você vai saber. Sempre vou falar a mesma coisa, tá? Tabs Arial, tamanho da fonte 10:12, texto justificado e paragrafação de um e-mail. É o padrão, qualquer trabalho que você vai fazer, qualquer coisa mais formal, sempre, hoje em dia é muito esse padrão. Então isso eu não quero me alongar nisso, eu não quero falar sobre isso, quero dar dicas que vão além dessa questão, tá? Meu grande objetivo aqui é fazer uma coisa diferente para vocês, não aquilo que você encontra no Google, em qualquer site de pesquisa por aí, tá? Falar alguma coisa diferente. Bom, Heitor, o que você vai falar é baseado no quê? Olha, o que eu vou falar eu não cheguei a ler nenhum lugar, nem nada, não cheguei a pesquisar. Mas olha, eu vou falar com a experiência que eu tenho, tá? Não só da minha formação, dentro da área de letras e tal, mas também dentro da minha questão empresarial, né? Você sabe que eu já tive em outras empresas, já trabalhei em outras instituições também, já tive algumas empresas e nesse processo a gente acaba aprendendo algumas coisas, né? Obviamente, quando a gente está do outro lado. E também, olha só, eu já errei muito na hora de produzir um currículo, e já tive respostas muito positivas e respostas muito negativas, tá? E todas essas experiências eu fui guardando ao longo da minha caminhada como profissional, seja de um lado, seja do outro. E tudo aquilo que eu vou falar, tá? São experiências também com outras pessoas que eu conversei, com outros empresários. Se você tiver a oportunidade um dia de conversar com eles, eles vão te dizer basicamente isso, tá? Então eu quero ir um pouco mais além do que essa questão da formatação, beleza? Esse é o meu objetivo dessa aula. Já sabe, qualquer dúvida, qualquer dificuldade. Heitor, eu fiz um currículo, antes de eu começar a enviar, disparar, eu posso mandar para você dar uma olhada? Pode, manda lá para o meu e-mail, htgrilo, grilo com 2 L's, @edcursonline.com.br. E claro, se você está aqui assistindo essa aula especificamente, ou então no YouTube, que a gente vai vincular essas aulas também lá, é porque você está precisando mandar currículo. Geralmente, quem manda currículo, ou quem está fazendo um currículo, ou porque está insatisfeito com o seu trabalho, ou porque está desempregado. Bom, se for um desses casos, de verdade, sugestão que eu te dou, filho, vai ocupando tempo, vai fazendo um curso, vai se qualificando. A gente tem vários cursos aqui na EJA Cursos Online, cursos interessantes, você pode aproveitar, pode se aperfeiçoar, ou até outros cursos também, tá? Enfim, outras instituições também que tem cursos muito bacanas. A gente pode até te indicar dependendo da sua área, tá? Se de repente a sua área for muito específica e a gente não tiver um curso, que é difícil, né? A gente não tem um curso que se enquadra a você, a gente vai indicar outra instituição sem problema nenhum, tá? A gente é tudo aqui parceiro, tudo aqui amigo. Bom, então vamos lá para a nossa aula. Vamos começar a falar da questão do currículo. Heitor, como é que você vai falar? Bom, essa questão do currículo eu quero dividir em 3 partes. Heitor, o que é essencial? O que são os erros mais comuns que nós cometemos na hora de produzir um currículo? E também algumas dicas fundamentais, que é aqui que eu quero me centrar. Bom, basicamente, a questão daquilo que é essencial, tá? O currículo é uma coisa que você não pode enrolar, não pode inventar moda. Então, presta muito bem atenção. O que é fundamental na hora de produzir um currículo? Basicamente, 3 informações, tá? Em primeiro lugar, são os dados pessoais que você vai colocar. Quando eu digo dados pessoais, não quer dizer que você tem que colocar todos os seus dados pessoais. Título de eleitor, CPF, RG. Veja, olha, presta muito bem atenção. O teu objetivo em mandar currículo não é você querer convencer a pessoa que está do outro lado.
Mas a pessoa que já está do outro lado já tem alguém em mente, já tem uma imagem daquilo que ela quer em mente para o trabalho dela, tá? A pessoa que ela quer. Ele não pode bater o olho no seu currículo, ficar perdendo tempo e etc e tal, tá? Informações essenciais, até uma questão de segurança para você, né? O que é informação essencial, Heitor? É o seu nome completo, o seu endereço completo, tá? Não minta nessa questão do endereço, tá? Que é muito comum, às vezes o sujeito mora numa cidade, mas coloca outra porque é o endereço de um amigo. É muito fácil descobrir isso hoje na internet, Facebook, Google. Então, olha, não inventa, tá? Mas o endereço de uma amiga mais perto do trabalho que eu estou mandando meu currículo, então talvez eu convença melhor. Seja honesto. A regra número 1 do currículo é a questão da honestidade, tá? Então, dados pessoais, nome completo, endereço, e-mail. Hoje em dia, a pessoa prefere muitas vezes ter este contato inicial, pelo menos, através das redes sociais. Eu já vi empresários que vocês conversam comigo que falam que os primeiros contatos que eles fazem é por Facebook já, para você ver como é que a coisa tá? Então, muito cuidado, inclusive, com aquilo que você coloca no seu Facebook. Acredite que eu estou falando. Uma das primeiras coisas que a pessoa vai fazer quando você manda o currículo, o que é? Pega o seu nome, pega o seu e-mail e joga no Facebook, para ver a sua postura, o que você quer, para ver se realmente você é aquela pessoa, né? Chega currículo de tudo quanto é parte. Então, seja honesto nessa questão. Só o essencial, telefone, telemóvel, celular, enfim. O que não pode faltar esses dados, beleza? Questão de formação pessoal. Bom, a questão de formação, ela também é fundamental. Só que há pequenas mentiras que isso vai te prejudicar, tá? Às vezes você fez uma formação, uma licenciatura de 2 anos e meio, 3 anos. Mas eu vou colocar lá que é 4 anos, porque a pessoa nunca vai saber. Filho, sabe? E a questão que o profissional vai colocar na mente dele é o seguinte: poxa vida, se o fulano de tal mente numa coisa tão simples, quanto mais as relações aqui do trabalho, né? Então, assim, fica mais difícil. Seja honesto, a pessoa não vai deixar de te contratar porque você fez uma licenciatura em 3 anos ou 3 anos e meio. Não é essa que é a questão. Isso, acredite, quase nenhum profissional, empresário vai te deixar de contratar por causa disso. Seja honesto, ok? Formação profissional. Não omita dados, tá? Se você fez presencial, coloque. Se fez online, fale também. Coloque o essencial, tá? Mas, veja, sempre de maneira resumida também, ok? Eu sei que você fez PUC de São Paulo. É só escrever PUC SP. Não precisa escrever Montefiore, Universidade Católica de São Paulo, localizada na cidade de São Paulo, presente no país do Brasil, no continente da América do Sul. Filho, todo mundo sabe, tá? Não precisa inventar, não precisa achar moda. PUC, SP, 5 letras, acabou, é isso. Seja objetivo no seu currículo. Experiência profissional. Bom, aí é onde tem as maiores mentiras. Olha só, às vezes está lá, fulano de tal trabalhando na escola X e está lá, 2015. Aí você fala, poxa vida, 2015. Pode ser um dia, pode ser 365. É complicado. Isso vai te afastar a falta de veracidade. Você não está enganando ninguém com isso. Veja, ele sabe. Se por algum motivo você colocou lá aquele prazo, é porque você não quer falar de quando a quando. É óbvio, tá? Então, Heitor, eu tenho que colocar o dia que eu entrei, o mês, não é necessário. Mas você pode colocar, geralmente, antes mesmo do período, de quando foi, você pode falar, o mais essencial é o tempo. Então, eu fiquei lá, que seja 2 dias, coloque, né? Seja honesto, 2 dias em tal lugar, se aquilo for relevante, tá? Mas não minta nessa questão da experiência de trabalho. Eu trabalhei num lugar que eu não gostei, eu trabalhei num lugar que eu me dei mal, ou num lugar que eu acho que é inferior para onde eu estou mandando, então eu vou omitir no meu currículo. Não é preciso, seja honesto, tá? Mas eu fiz 2, 3 funções que não tem nada a ver com o meu histórico profissional, porque eu estava num momento de dificuldade. Não tem problema, faz parte da sua aprendizagem, faz parte do seu conhecimento. Isso tudo é importante, não precisa omitir nenhuma informação. Essa que é a questão, isso que eu quero que você entenda.
tá? Essencialmente, o que eu tenho que ter no currículo? Dados pessoais, formação e experiência. E o resto? Posso falar a verdade? A maioria das vezes a gente vai pular. A maioria das vezes a gente nem vai ver, tá? Eu toco saxofone, sabe? Eu já viajei para Guatemala, vou pôr no meu currículo. Aí eu tenho carta de trenó. Não vai ser importante para essa formação. Geralmente a pessoa vai pular, a pessoa que está avaliando o seu currículo. Se ela ler, ela pode até falar, pô, bacana, tal, mas assumidamente, não vai fixar. O que a pessoa ela pensa no cargo que ela precisa. Ela vai ler o seu currículo, bom, os dados pessoais, batem, tá ok. Formação pessoal, bom, tem alguma formação nessa área, ou se não tem, ela pode aprender porque tá enquadrado. Se na sua formação ou na sua experiência, geralmente ele vai buscar justificativas para você ocupar aquele cargo através da formação da experiência. Então acabou, tem um ou tem um outro, ele vai tentar encaixar. Ver se dentro da empresa também tem a possibilidade de aprendizagem, né? Tem algumas empresas que são mais rigorosas, então isso fica um pouco mais difícil. Isso é informação, tá? O resto não é muito necessário. Bom, algumas dicas fundamentais para a questão do currículo. Eu quero que você preste atenção aqui, nesse ponto, algumas dicas fundamentais. Em primeiro lugar, o currículo tem que ter no máximo 2 páginas. Filho, talvez essa seja uma das regras principais que eu tenho que te falar hoje. Currículo não pode ter mais do que 2 páginas. Olha, essencialmente, isso é mesmo que eu te fale, currículo tem que ter uma. Heitor, mas eu sei muito, eu fiz muita coisa. Olha, um currículo, um dia desses eu recebi um currículo, juro para você, que tinha 124 páginas. 124 páginas, não esqueci. Aí você conversando com a pessoa, vendo, tal, aquilo tudo é imagem. Meu Deus, 124, para quê? Para quê? Você consegue resumir aquilo em meia página. Ele tinha uma licenciatura, um mestrado, tinha feito algumas coisas, uns livros. Você conseguia resumir em meia página. Não, mas dá para florear? Claro que dá, mas atrapalha mais do que qualquer outra coisa. Se eu puder dar um conselho, uma página só, tá? Heitor, você acha que 2 pode ser? Pode, mas olha, quanto mais página é pior. Se der para resumir tudo em uma página, algo curto, objetivo, é melhor ainda, tá? Acredite em mim, ok? Segundo ponto, essa é tão importante se vocês soubessem, a questão da revisão. Poxa, Heitor, como assim? Eu tenho que rever meu currículo? Pois é. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela pressa. Geralmente as pessoas não fazem currículo para mandar para um lugar, mandam para vários. E aí às vezes a gente quer dar uma adaptada em um, em outro. Eu já passei por isso, sei como é que é. Só que é o seguinte, muitas vezes, nessa coisa de mexe currículo aqui, mexe ali, a gente acaba comendo uma letrinha de uma palavra, tá? Ou às vezes a gente tem até uma certa dificuldade na hora de fazer, na hora de escrever. A gente também tem dificuldades mesmo de formação básica, acontece, né? Às vezes na escola a gente não aprende tudo aquilo que a gente não devia, não estudou tudo aquilo que a gente podia ter estudado e esquece disso aqui, da questão da revisão. Filho, acabou o seu currículo, você vai ler. Só que é o seguinte, quando a gente lê uma coisa que a gente mesmo fez e começa a reler aquilo várias vezes, a gente começa a não conseguir observar mais os erros, tá? É normal, se você trabalha, por exemplo, com edição, por exemplo, aqui, todos os vídeos da EJA, eu faço edição, só eu faço edição. E aí, o que acontece? Depois de 300, 400, 500, 600, 800 vídeos, você começa a deixar passar uns erros. É normal, a mente não fixa no erro, começa a perder o foco. Então o que a gente faz? Eu fiz aqui, eu sempre faço. O que é? Fez um texto, fez alguma coisa? Fulano, você pode ler para mim? Pede para um amigo, pede para um familiar. Olha, você pode ver, é uma página só, né? Lê para mim, vê se tem um erro. É muito mais fácil a pessoa que não viu o texto ainda, vai ver o texto pela primeira vez, tem que achar algum erro do que você, tá? É muito comum. Revise. Essa é uma das questões fundamentais. Sabe por quê? O pessoa que vai te contratar, a pessoa que vai avaliar seu currículo, seja alguém de RH, de recursos humanos, ou não, às vezes é o chefe da empresa, às vezes, enfim, é algum funcionário, ele vai bater o olho. Se ele vê 1, 2, 3 erros, ele vai falar, poxa vida, se o cara não revisa o próprio
currículo, que é pessoal, né? Não se dá o trabalho de se dedicar, será que ele vai se dedicar mesmo às questões da empresa? Será que ele não vai deixar passar esse tipo de erro dentro das questões empresariais? Entende? A questão é muito mais séria. Fica complicado a pessoa te contratar também dessa forma. Então, presta atenção, se dedica uma página só, né, meu filho? Então, se dedica, revisa, tá? É muito importante essa questão. Esse ponto, a questão da organização. Ó, presta atenção, organização. Então, o que você quer dizer com a questão da organização? É muito simples, muito tranquilo. Eu tenho que bater o olho. Às vezes acontece isso, a gente chega um currículo aqui e a gente recebe vários por dia. E você não sabe o que é o que no currículo. Fica tudo assim, floreado, misturado. Você não sabe nem se é frente, se é atrás, né? Fica aquela coisa. Separa o seu currículo. Dados pessoais, coloca. Formação, coloca. Experiência, coloca. Separa por setores, tá? Letras um pouquinho maiores, né? Quando você for colocar os subtópicos. Quanto menos você florear nessa questão, é melhor. Mas o que é importante? Tem que ter uma organização, tá? Se o texto está muito bagunçado, se está muito misturado, fica complicado. Ah, Heitor, essa regra é 100%? Aí eu vou te falar, não. 99%. Sabe por quê? Porque tem aquele 1%, que é aquele pessoal de design, aquele pessoal de arquitetura, aquele pessoal de marketing. Esse pessoal trabalha com a questão da identidade. E aí eles fazem currículos variados. Até a formatação do currículo, às vezes é em caixinha, às vezes em origami, às vezes, enfim. Tem uma série de coisas, às vezes é em filme, né? Que agora é moda, fazer currículo através de filme, de gravação. Enfim, esse pessoal aí, tudo bem, é aquele 1%. Eu estou falando para os outros, tá? 99%, o resto do mundo que trabalha dessa forma. Então, seu texto tem que estar organizado. Outro ponto, a questão de resumir, né? Seja sucinto nas informações, tá? Não precisa saber. Às vezes o cara ele quer falar que foi no congresso, que viu e escreve, não, porque no dia tal, já tem às vezes currículo que parece ata de reunião, já viu? No dia 25 de março de 1912, eu estive presente. Não, para. O currículo tem que ser resumido, tá? E eu sei que quem está assistindo, que você que está desse lado, eu não sei se você é jovem, não sei se você já estava 20 anos numa empresa e agora saiu. Enfim, a gente tem casos dos mais diferentes modos, tá? E é normal que alguns anos atrás a relação de currículo ela fosse mais pessoal. A gente sabe, a gente conversa com as pessoas e todo mundo, muitos estudantes de EJA, né, procura a gente, Heitor, você pode me ajudar a fazer meu currículo, porque agora que eu comecei a estudar, estou com mais conhecimento, estou começando a me oferecer maiores salários em outros lugares, pode me ajudar? Eles estão pedindo currículo. A gente sempre ajuda, lógico, óbvio. E aí, o que a gente costuma ver? Que geralmente o pessoal com uma certa idade tal, tem já essa coisa de antigamente de fazer currículos maiores, algo mais extenso, algo mais pessoal. Isso se perdeu ao longo do tempo, tá? Hoje, infelizmente, é o que é a tendência, tá? Então você tem que ficar atento a isso. Você quer ser contratado, afinal, esse é o seu objetivo, você tem que prestar atenção nesse ponto, tá? Foca nessa questão, tá? Ele tem que ser resumido, tá? Sem florear, sem nada, direto, ponto por ponto, tá? Sinceridade, então você vai falar nessa questão da sinceridade, por quê? Porque é muito fácil identificar a mentira, tá? Fala isso, fala aquilo, sabe por quê? Porque aquilo que sua mente vai achar, eu vou falar essa mentirinha aqui, que ninguém vai perceber. Só que as mesmas mentirinhas que você coloca no seu currículo, os outros 32 que vão mandar o currículo vão fazer a mesma mentirinha. E aí fica nítido observar as mentiras, porque elas todas se repetem, tá? Principalmente algumas questões que eu vou falar daqui a pouco, mas o que eu quero falar para você, seja totalmente sincero, não tenha vergonha daquilo que você já fez, daquilo que você é, ok? E para com essa coisa de ficar se promovendo, né? Eu sou pós-HD com título de não sei o que. Legal, mas isso não vai fazer você ser contratado ou não. Isso não vai diferenciar em nada. Não porque eu sou muito bom, porque eu já apareci na televisão. Já vi isso. Tudo tá. Eu estou falando por experiência própria.
tá lá no currículo, lá, apareci numa reportagem quando me perguntaram o que eu achava se ia chover, sabe? Seja humilde, né? E a humildade, ela vai até nas escolhas de palavras que a gente coloca, tá? Tem gente que gosta de colocar aquelas coisas de eu sou proativo, eu sou inteligente. Nem coloque esse tipo de coisa, tá? Nem coloque o que você acha de você mesmo, tá? Que fica se bajulando. Besteira, tá? É besteira sim, senhor. Não fique se promovendo. Deixe quem vai achar se você é bom ou não é a pessoa que vai te contratar, tá? Acredite, você tem muito mais vantagem, você tem muito mais ganho se você for humilde na produção do seu currículo do que ao contrário, tá? Ao contrário, o cara fala, não, se o cara se acha na hora de fazer o currículo, imagina trabalhando com ele. Esse cara eu não quero não, tá? Agora, seja humilde, seja direto, beleza? Simples. Só você ver, olha, você tem dúvida, como é que é? Conversa com os professores que daí já veja. Todos eles, para entrar aqui, mandaram uma proposta, todos eles falaram comigo. Só você ver. Aqueles que conseguiram, aqueles que não conseguiram. Você vai ver. Tudo isso que eu te falei, eles fizeram. Simples. Olha só, erros mais comuns. Terceiro e último tópico dessa aula para te encerrar. Presta atenção, hein? Presta atenção que tudo isso aqui é essencial. Doutor, quais são os erros mais comuns que nós temos na produção do currículo? Número 1, disparado, ainda mais no Brasil, tá? Na Europa aqui nem tanto, mas no Brasil, vixe Maria! Mentir em inglês. Não sei porquê. Bom, eu sei porquê, né? Porque as escolas de inglês há milhares no Brasil, né? Cada esquina tem, não ia falar que cada esquina tem uma escola de inglês, não. Cada esquina tem 2, 3 escolas de inglês. E você entra, faz o básico, intermediário, avançado, pós-HD em inglês e sai da mesma forma, né? E sai igual. Por quê? Porque os professores vão empurrando basicamente o que as escolas de inglês querem hoje em dia. Não são todas, óbvio, tem muitas escolas boas. Eu posso te indicar, tenho formação em inglês, já vi muita coisa ruim, mas também já vi algumas coisas boas, tá? Mas o que eu quero dizer, há mais escolas ruins do que escolas boas no nosso país. É verdade. Só que os problemas não são as escolas particulares, são as escolas do ensino regular, seja ela particular, seja ela pública. Mas aquela escola de base, os professores que ministram essas aulas de inglês, a grande maioria no Brasil, isso eu estou falando todas as diferentes regiões, hein? Então não pense só no seu mundinho, mas pense em toda a região do Brasil. A maioria há um déficit muito grande de aprendizagem por parte dos professores em inglês. Bom, se é dos professores, imagina a mensagem que é ensinada, né? Veja, não sei se você aprende inglês na escola, mas geralmente, como é que é? Da quinta série até o 12º ano, até o ensino médio, aprende o quê? Verbo to be. É verdade ou não é? Às vezes, quando muito, fala do perfect lá e tá tudo certo. A terceira coluna, tem que ficar decorando as 3 colunas, não é isso? Pois é, inglês é muito mais do que isso. Bom, acontece que é o seguinte, você está fazendo seu currículo e chega lá, idioma, Heitor, que eu coloco em inglês. Hoje em dia todo mundo fala que é avançado, né? Sou especialista, falo fluente em inglês. Aí você chega e começa a falar inglês com o sujeito, né? Olha, fala inglês com o sujeito, o cara não sabe falar uma palavra. Tudo bem, às vezes é nervosismo e tal, mas se isso sempre acontece, né? Obviamente que com a prática a gente vai desenvolvendo mais. Só que seja honesto, se você sabe pouco, escreve que é pouco. Né? Muitas vezes é aquilo que eu te falo, a humildade faz você chegar mais longe, não é à toa, né? Um dos 3 pilares aqui desde o que é? Amor, coragem, e outra é humildade. Porque faz a gente chegar mais longe. Então não minta no seu inglês, é tão fácil perceber mais cedo ou mais tarde, numa música, numa brincadeira, as coisas se percebem, tá? Seja honesta, não há problema nenhum, tá bom? Heitor, o que mais que você tem para falar? Erros mais comuns. Exagerar na formação, né? Muitas vezes a gente quer, digamos que, fazer um diferencial e acaba se prejudicando. Então muitas vezes a gente coloca lá, o cara estudou 2 meses numa licenciatura, depois largou e não fez mais, mas coloca lá, eu me licenciei, eu estudei em tal lugar. Daí quando você pesquisa, o cara entrou, ficou 1 mês e saiu, e fala,
Por que ele pôs isso no currículo como se tivesse estudado o curso inteiro? Isso é uma mentira, tá? Não exagere na sua formação, tá? Não exagere. Para finalizar, a questão de currículo grande é um erro extremamente comum, né? Chegam às vezes parece um livro, né? O currículo. É incrível. Chegam 3, 4, 5 páginas e é impressionante. Uma coisa que todo mundo me pergunta: Heitor, eu posso entregar meu currículo em papel? Quando a pessoa fala isso, geralmente o que é? A gente brinca. Aí vem uma folha verde. E não é que vem, e sempre vem. Toda vez que fala essa questão. Posso mandar em papel? Pode. Eu não sei porquê, eu não sei de onde que inventaram que se você mandar o currículo numa folha verde, e geralmente é verde, né? Não é amarelo, não é vermelho, é verde. Aliás, eu não sei como que arranja essa folha verde, que eles mandam para você e acha que porque o verde, se tiver entre várias folhas de currículo, se tiver o verde, ele vai se destacar. Filho, isso dá uma raiva que você não imagina. A folhinha verde que você manda, ela é mais tendenciosa a ir pro lixo do que propriamente para se destacar. O que mais importa são as informações, quem é você. Às vezes é um currículo básico de uma pessoa que ainda não tem experiência, ainda não tem formação, ainda não tem nada, mas ela é verdadeira. Geralmente a gente vai dar mais importância para essa do que aquele que vai ficar se achando com vários títulos e tal, tá? Então, para com essa coisa, não mande para mim, por favor, currículo em folha verde, beleza? E nem para ninguém, porque ninguém merece. Olha só, para finalizar, você está falando isso que você é professor de português? Claro que não, tá? Isso aqui é uma coisa que acontece milhões de vezes. E quando eu falo em erros de português, eu não estou dizendo que é erro numa letrinha, erro em nada. Há currículos que chegam, a gente pode observar que não consegue finalizar uma frase, tá? Não consegue escrever uma linha sem nenhum erro. Se em todas as linhas do seu... Isso é muito comum, presta atenção. Se em todas as linhas do seu currículo tem algum erro de português, é porque tem algum problema, tá? E acredite, eu conheço gente que tem vários títulos, que já tem doutorado, tá? E que cometem vários erros, não consegue escrever uma linha sem erro de português. E erros básicos, não é aquele erro da crase, que todo mundo erra, beleza. Não, são erros muito básicos, tá? De concordância, plural, singular e por assim por diante, tá? Então, presta atenção. Sabe que para vários desses erros a gente tem vários cursos aqui na Ajax que pode te ajudar. Existem outros cursos na internet também muito bons que você pode ir atrás. Olha, não importa qual caminho que você vai seguir, tá? Mas o importante identificou alguns erros aqui que você sozinho não consegue? Pode contar comigo, pode contar com a gente, seja nos cursos ou então nos nossos e-mails. Filha, a gente está aqui para te ajudar, é simples assim, tá? Não se preocupa, pode contar comigo, pode contar com toda a equipe, beleza? Bom, essa é a aula que eu queria fazer, espero que tenha te ajudado na sua elaboração de como fazer um currículo, tá? Só a última informação que o pessoal me alertou. Se você está na Europa, existe aquele currículo padrão, tá? Para se entregar currículo, não esqueça que existe aquela formatação europeia para entrega de currículo. Caso você esteja em outro local que não seja a Europa, pode fazer de acordo com aquelas instruções que eu utilizei. Beleza? Gente, forte abraço, até a próxima. A gente se vê em mais uma aula daqui a pouquinho. Tchau!